Programa Revista 53, aniversário da Fundarte, e nós vamos entrevistar os atores da peça A Esbórnia Contra-Ataca. Fica ligado. Como é que é estar aqui em Montenegro em comemoração, ao aniversário da Fundarte? É uma honra para nós que o pessoal escolheu o nosso espetáculo para estar junto com a Fundarte, que é um órgão super importante do nosso estado e um exemplo para o Brasil. É uma organização que está promovendo cultura há muitos anos, já teve a orquestra, tem corpo de baile, quer dizer, uma cidade que tem um órgão desse tipo e que funciona tão bem dessa forma, ela está um passo à frente, porque a cultura é uma coisa muito importante dentro de uma comunidade. Tem a agricultura, tem a indústria, tem os serviços todos, tem tudo isso que dá o sustentáculo para uma sociedade. Mas essa comunidade só diz ao que veio quando ela se expressa através da cultura. E ela dá um peso para a cultura. E a Fundarte tem cumprido esse peso, essa função, assim como a excelência, é um exemplo para o estado todo. Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou em Montenegro? É ótimo, porque a gente veio com um taxista daqui de Montenegro, o Eduardo, que nos trouxe. E ele veio nos contando que aquele morro que a gente vê na chegada é um gigante. Então, a gente já vai entrando na cultura de Montenegro a partir da fisionomia da cidade, que é, vamos dizer assim, a gente tem um morro que chama os seus visitantes, que é esse gigante deitado. São as lendas, né? São as lendas. As lendas locais, isso é uma coisa muito importante, porque vem do imaginário indígena. E isso é a natureza se manifestando nas pessoas. São as lendas locais que fazem o imaginário e que isso se transformam em livros, se transformam em histórias, né? E depois se transformam em cinema. É o que a gente vê, né? As lendas lá das celtas, todas aquelas lendas se transformam em grandes filmes, porque é o imaginário da população ancestral que as pessoas acessam e reproduzem e aumentam aquela história, coisa e tal. É a criatividade. O que a gente faz aqui é um espetáculo que a gente está aqui ficcionando uma vida, uma história. E toda cultura ficciona uma vida. Essa do gigante deitado é um jeito de ficcionar e fazer a vida ser suportável também. Então é bem legal a gente chegar numa cidade e já ser apresentado para uma lenda da cidade, né? Eu tenho 58 anos, né? Eu comecei com 15 anos a ser profissional no interior do estado, a tocar em bailes e coisa e tal, numa época que era difícil ser artista, né? Hoje existe muito campo, muito mercado de trabalho para um artista, ainda que as pessoas não percebam, mas existe muito, infinitamente mais do que quando a gente começou, né? As próprias as temporadas do Tangos e Tragédias que a gente começou a fazer no Teatro São Pedro, numa época onde não acontecia nada, né? Lá ninguém queria pegar aquela período ali, porque supunha-se que não tinha ninguém na cidade. E nós começamos com aquela temporada e hoje tem um festival, né? Ali em torno daquela temporada, né? Então são muitos artistas que trabalham, são muitos técnicos que trabalham, são muitos carregadores, são muitos... É toda uma cadeia, né, de pessoas, inclusive restaurantes que funcionam depois que as pessoas vão nos espetáculos. Quer dizer, é uma cadeia econômica que isso move. Televisão, né? O cinema, quer dizer, o nosso espetáculo se transformou no filme, que é Até que a Esbórnia nos separe. Então, isso aí ainda se expandiu para outra área que envolve aí uma quantidade que a gente não consegue contabilizar de pessoas que trabalham. É a economia criativa, né? Se chama economia criativa, que parte de criações artísticas, né?
Você, Simone? Vou contar a história da minha vida, vocês não vão voltar para casa tão cedo. Eu tive a felicidade de nascer numa casa de professores. Meu pai e minha mãe, professores, e a vida inteira envolvida com livro, uma estante enorme de livros na sala de jantar, em vez de ter a televisão, eram os livros. Minha mãe, professora de história, meu pai, professor de geografia, enfim. Uma casa de professores. Nessa casa, minha mãe e meu pai acharam que essa menina, única filha, tinha que aprender piano, talvez para casar bem, arranjar um bom partido. Deu tudo errado, eu virei artista, não é? Mas, na verdade, eu acho que eles tinham essa ideia de que a literatura, a música, o teatro, esse envolvimento que meu pai sempre teve com cultura na cidade, tinha que ter uma outra dimensão, uma dimensão política. O que é que eu faço de mim, como é que eu faço de mim uma obra de arte, com música, com livro, com teatro, com enfim, para que a minha comunidade seja melhor, né? É essa a ideia, assim. Eu comecei com 6 anos a estudar piano e ali virou um vício, não consigo mais parar. Nascida em Dourados, no Mato Grosso, trouxe para nós o cheiro do Pantanal. Vocês falaram antes da cultura, né, como ela influencia a vida das pessoas, e no espetáculo de vocês também falam um pouco de um país, digamos assim, uma crítica ao país e como isso influenciaria a vida das pessoas, eu tô certo? Tá certo. O Tangos e Tragédias que eu fazia com o meu parceiro, o Nico Nikolaevski, que nos deixou há 2 ou 3 anos, né, que vai completar amanhã 60 anos, que a gente vai estar festejando no Teatro São Pedro com a obra dele. E a gente criou esse espetáculo chamado Tangos e Tragédias e com isso a gente criou um universo ali em torno dos personagens que teriam nascido nessa pátria fictícia, a Esbórnia, uma ilha flutuante. Claro que isso aí tem muitas camadas de leitura, né? Tem muita gente que vem ver o show e acha engraçado, né, o nosso jeito, coisa e tal. E agora, agora a gente está dando continuidade com a Esbórnia contra a Traca, né, com a Simone Haslan fazendo o papel da Nabirra, uma grande pianista formada pela Libertoc Universität de Musik da Esbórnia. Então esse país ficcional todo, claro que tem muito conteúdo crítico, né? E a Esbórnia, como não poderia deixar de ser, foi criada lá por 84, 86, 87, né? Que o Brasil estava numa crise, olha, era uma crise que não é parecida com essa. Era pior, era bem pior. Tem muitos meios de comunicação que vendem essa como sendo a pior crise para achar culpados, entende? Mas não é verdade. Que aquela crise era muito pior, nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês. Ao mês. Entende? Então, quer dizer, hoje não está nem perto disso, né? Claro que tem muito desemprego, tem muita... O melhor que nós vemos hoje é que a corrupção eclodiu. Então, nós sabemos hoje onde é que estava o dinheiro que faltava para as escolas, para a infraestrutura do Brasil, para tudo, né? E essa Esbórnia, que é o Brasil, quer dizer, pode ser bem representada em alguns aspectos da nossa querida pátria natal, a Esbórnia, de verdade.